Algumas horas depois, vimos a rainha Liu Bingji, o general Wu e o seu vice-cônsul, fazendo expressões de surpresa. O motivo foi porque acabaram de ser informados que Ganlevo e Ou Vujin conseguiram passar pela Caverna dos Ancestrais, em metade de um dia. Os três começaram a se lembrar de uma antiga profecia, onde um jovem demônio, reconhecido pelos ancestrais, se tornaria o novo rei demônio, que unificará todos os clãs da raça demoníaca. Acreditando que pode ser hoje, que o novo rei finalmente surgiu. Entre todos os demônios no mundo, só nasce um verdadeiro rei, a cada centenas de anos. Ele emana uma aura real, diferente de todos os outros, e após passar por várias provações, ele finalmente se transforma em alguém admirado por todos. O general, com um largo sorriso de orgulho, disse: "Como esperado do meu filho, o guerreiro demoníaco, mais forte dessa geração, até mesmo os ancestrais, reconheceram as suas qualidades. Mas quem poderia imaginar que ele seria colocado em uma posição tão privilegiada? Parece que subestimei aquele moleque." Zhao Ming se desculpa com o general da esquerda, revelando que o jovem mestre Vujin não havia sido escolhido como rei. Mas sim, o general da direita, Ganlevo. Essa revelação pegou todos de surpresa, tanto o general, quanto a rainha, e todos os presentes naquela reunião, ficaram totalmente chocados, em descobrir que Ganlevo havia sido escolhido, para se tornar o próximo rei. Naquela noite, Ganlevo foi diretamente para um estabelecimento, com a intenção de afogar todas as suas mágoas, ao mesmo tempo que a bartender o elogiou, pois já tinha acabado de terminar 5 garrafas inteiras. Vendo seu estado, ela pede para ele ir para casa. Chateado, Ganlevo saiu do estabelecimento. Enquanto caminhava, ele começou a reclamar dessa habilidade nova que ganhou. "Droga, agora eu tenho 10.000 de HP, e uma habilidade que me recupera 100.000 de HP, toda vez que tomo um dano fatal. Como é que eu vou morrer assim? Querida Aljingna, por favor, me perdoe." Muito triste, e sem esperança, Ganlevo começou a caminhar sem rumo pelas ruas da cidade, esperando algum tipo de milagre. De repente, ele sentiu algo estranho. Virando o rosto, ele viu que não tinha ninguém. Muito desajeitado, ele caminhou para um beco, enquanto estava sendo seguido por uma figura misteriosa. A figura começou a observá-lo, porém, Ganlevo apareceu em sua frente, com uma cara maligna. Ele perguntou o porquê de estar sendo seguido. "Vimos que o perseguidor é apenas uma criança, um pequeno demônio chamado Tian Xiao. Com lágrimas em seus olhos ele diz que não tem medo, mas pede para que ele não o machuque." Ganlevo, sem paciência, pede para o menino dizer logo o porquê de estar o seguindo. O menino, muito nervoso, veio até ele, para pedir ajuda, querendo que Ganlevo o acompanhe até a caverna dos 100 espíritos, alegando que vai fazer qualquer coisa, aceitando até mesmo ser o seu escravo. Ganlevo pegou um papel do menino. Esse papel é um convite, parabenizando o sortudo, que ganhou o direito de realizar 3 desejos de graça, e tudo o que precisa fazer é seguir para a caverna dos 100 espíritos, mostrar o convite, e ter os seus desejos realizados. O menino explica que conseguiu esse cupom especial, mas por ser menor de idade, não consegue ir até esse local sozinho. Então viu Ganlevo, que tinha conseguido entrar e sair de uma caverna, e veio pedir para que ele o ajudasse. Nesse momento, um homem de rua, que tinha ouvido toda a conversa, disse que essa coisa de 3 desejos realizados tem muita cara de ser um golpe, e fala que ninguém, em seu juízo perfeito, iria acreditar numa coisa dessas. Ganlevo, que estava sob o efeito de bebida, e com esperanças renovadas, aceita o pedido do menino, com o homem de rua ficando surpreso por ele ter concordado. Ganlevo lembra que já ouviu falar da fonte dos desejos, que tem origem no reino demoníaco. Com ela, é possível ter qualquer desejo realizado. Ele começou a parabenizar o menino por ter tanta sorte. O homem de rua, desacreditado, insiste em dizer para os dois que isso pode ser um golpe. Mas sendo completamente ignorado, os dois começaram a se apresentar. Ganlevo pergunta se o menino ganhou isso num sorteio, pois se for, ele então é muito sortudo. O menino, sem graça, responde que não, e começou a contar a sua história. Ele revela que,
na verdade, é um demônio nuclear, que trabalha com mineração, sendo apenas um carregador de carga, mas ele suporta tudo, apenas pelo bem da sua mãe, que sofre de insuficiência cardíaca, tendo apenas um mês de vida. Não querendo que sua mãe parta, ele usou todas as suas economias para comprar esse cupom de desejos, para ter uma chance de salvá-la. O homem de rua fica comovido, mas insiste em dizer que isso pode ser um golpe, e mesmo com uma história trágica, somente um sujeito sem cérebro iria aceitar esse pedido. Contra as objeções do homem, Ganlevo aceita o pedido do menino, deixando ele muito feliz, enquanto o homem de rua fica completamente chocado. Ganlevo, com uma expressão alegre, teve uma ideia: com apenas um pedido, pode desejar se tornar um humano novamente, e assim, todos os seus problemas estariam resolvidos. Os dois esperançosos começaram a se dirigir para a caverna dos 100 espíritos. Ganlevo diz que o seu pagamento será poder usar um dos desejos. O menino aceita, dizendo que se quiser, poderia ficar com os 2 desejos, pois ter a sua mãe viva e bem já vai ser sua maior recompensa. Essa resposta deixa ele muito comovido, achando que ele é uma criança muito boazinha. O menino retribui o elogio, dizendo que ele é um cara muito legal, o chamando de tio, o que deixa Ganlevo muito chateado, não gostando de ser chamado de tio, e pede para ser chamado apenas de irmão. Aceitando a condição, o menino animadamente o chamou de irmão. Enquanto caminhavam para o seu destino, o homem de rua não conseguia acreditar que ainda existiam demônios tão inocentes. Mais tarde, os dois chegaram até a caverna dos 100 espíritos. Ganlevo mostrou a carta para o scanner, e após comprovar a legitimidade da carta, a porta se abriu, permitindo a entrada deles. Eles entraram com muita animação, sem saber que estavam sendo observados por uma câmera. E por trás dela, vimos que havia alguém os vigiando. De repente, a porta se fechou, prendendo os dois. Nesse momento, alguém aparece querendo atacar Ganlevo pelas costas. O menino tentou avisá-lo, mas era tarde demais. O ataque tinha acertado diretamente na cara de Ganlevo. Porém, graças ao efeito da bebida, ele não sentiu dor, e a habilidade restauração recuperou seu HP. Aquele que havia dado o golpe fica surpreso, se perguntando como ele conseguiu resistir. Nesse momento, as luzes se acenderam, revelando que ele não estava sozinho. Ganlevo, confuso, perguntou para o cara se esse não é o lugar onde se encontra a fonte dos desejos. O cara começa a rir dele, perguntando se ele é burro ou algo assim. Com uma expressão de raiva, ele pede para entregarem a localização da fonte dos desejos. Foi nesse momento que todos começaram a rir dele, por ser tão estúpido, ao ponto de ter acreditado em algo tão ridículo, revelando que não existe nenhuma fonte dos desejos, sendo apenas um conto de fadas inventado para enganar demônios tão ingênuos quanto eles. Um deles revela que, na verdade, esse é o local do maior tráfico demoníaco do Reino das Nuvens. Eles enganam e manipulam demônios inocentes e ingênuos como eles, para dentro dessa caverna. Aqueles que se comportam direitinho, podem ficar na caverna trabalhando para eles o resto da vida. Mas se recusarem ou desobedecerem, serão desmembrados e esquartejados, tendo todos os seus membros vendidos no mercado negro, e seus cadáveres serão vendidos por preços muito altos. Esse mesmo cara se aproximou de Ganlevo, pedindo que ele seja um bom cachorrinho, e obedeça, se ainda quiser ficar inteiro. Mas de repente, o cara acabou voando, e a causa havia sido por um soco de Ganlevo, o que deixou todos chocados. Um dos membros da caverna dos 100 espíritos foi derrotado com apenas um golpe. Ganlevo, apertando o punho, começou a fazer uma cara sombria. Mas o grupo dos 100 espíritos não se abalou, perguntando como ele teve a ousadia de revidar. De repente, apareceram vários objetos, que começaram a se juntar com eles. Essas são as armaduras de batalha de rank B+. O de armadura verde estava querendo ensinar uma lição a Ganlevo, pois ele não passa de um imbecil inútil. Ganlevo, muito bravo, começou a dizer que isso não é justo. Toda vez que eu chego perto do sucesso, alguma coisa dá errado. Eu já tô de saco cheio disso. Nesse momento, ele desfere um poderoso golpe, que apenas com a pressão
destrói completamente as armaduras, os deixando completamente expostos e muito vulneráveis.